Quero saber todas as dicas agora para a dieta deslanchar depois do carnaval. E quem vai ajudar a gente é a doutora Gabriela Sila. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Agora, segundo ano de carnaval, né? É, tem muita gente fazendo coisa errada por aí. É bom a gente dar essas dicas mesmo, né? Me fala uma coisa, pra gente cair na folia, existem alimentos que são mais adequados e outros que a gente deve evitar? Vamos pensar que assim, a gente precisa de energia nesse momento. O máximo de energia que a gente conseguir ganhar, a gente vai conseguir gastar também. Vamos pensar em alimentos que são energéticos. O pessoal acaba evitando alguns alimentos durante o ano e a gente pode consumir. Eu acho que a palavra certa para tudo, até no carnaval, é moderação. Moderação, então, equilíbrio. Justamente. Mas tem algumas coisas que não são indicadas, por exemplo, eu vou bater aquela feijoada maravilhosa no sábado e vou depois correr atrás de um trio, de um bloco. Justamente, vai ficar pesado, Vai ficar pesado. Não adianta também ir num churrascão e ir lá comer um monte de carne. Vamos pensar, uma alimentação leve, né? E também não adianta comer 2 folhas de alface e falar, tô cheio de energia. E também, às vezes, ingerir bebida alcoólica não vai aguentar, com certeza. Então, assim, uma alimentação mais leve, que dê energia. A gente pode apostar nos pães, nas massas, né? Colocar um queijinho, colocar um ovinho, com certeza bastante fruta, muita água, principalmente nesse calor, a gente realmente tem que ingerir. Então, alimentos que são energéticos, o que vai gerar energia. E também é muito individual, a pessoa que ela tem que comer o que ela se sente bem. Claro. Se ela sabe que, nossa, legal, ela me falou tal alimento, mas ela já sabe que ela já sente, por exemplo, algum incômodo, então evita, com certeza. E tem que tomar cuidado porque é uma fase de muito pouca regra, né? A gente fica com os horários totalmente diferentes. Fica tudo bagunçado na rotina toda, né? Isso é complicado. Então, tentar se manter dentro da rotina. Sabe que vai ter um bloco na hora do almoço, mas não vai conseguir almoçar, então antecipa um pouquinho, acorda um pouquinho mais cedo, né? Toma um café da manhã legal. Mais reforçadão. Justamente, pra conseguir aguentar, senão vai chegar no final do dia cansadão. E leva o lanchinho pro bloco. Verdade. Seria interessantíssimo. Vamos começar com umas dicas aqui, direto no telão? Pra gente dar uma olhada, o que você trouxe pra gente de dica? Depois você fala dos alimentos aqui também, tá? Olha lá. A gente não pode perder o foco de jeito nenhum. E aí você trouxe as dicas para a dieta deslanchar depois do carnaval. Primeira delas, planeje suas refeições antecipadamente. Como você falou agora, né? Justamente. Se vai mais tarde pro bloco ou toma um café da manhã mais completo. Isso, levar os lanchinhos, são lanchinhos que são de bolso. Se você não conseguir levar os lanchinhos no bolso, então sempre tem algum vendedor ali também, né? Amendoinzinho, pipoca, batata. Nesse momento, obviamente, a gente não pode considerar muito a qualidade, né? Melhor não ficar sem comer e comer alguma coisinha dessas caquinhas do que ficar sem comer, né? Então, assim, claro, se você for buscar uma opção melhor, às vezes tem algum tiozinho do açaí. Poxa, ótimo, coloca uma granola, coloca uma fruta. Leva uma barra de cereal na pochete. Isso, coisinha simples, né? Leva uma barrinha de proteína, frutas secas, oleaginosas, é tão fácil. Entre as dicas ali também, tem uma coisa que é bem importante, né? Que você estava falando do café da manhã. Tem gente que não tem mania, o costume de tomar café da manhã. Não pode pular essa refeição? Então, eu acho que nesse momento não é importante. Ainda mais também pós-festas. A gente pula uma refeição que é muito importante. A gente tem várias regulações hormonais feitas na parte da manhã. E é um negócio que é bem nítido. Quando a pessoa não come direito de manhã, ela começa a deslanchar a vontade de comer ao longo do dia inteiro. Então, ela toma um café da manhã um pouquinho mais pobre. Ela toma só um café com leite. Aí chega na hora do almoço, ela tá morrendo de fome. No almoço, Aí, nossa, mas às vezes ela também não quer comer errado no almoço porque ela tá de dieta. Aí chega de tarde e quer comer um chocolate. Então, ela fica postergando aquela vontade ao longo do dia inteiro. E fica sofrendo. Justamente. Pular o café da manhã veio junto com aquelas dietas, né, de jejum intermitente. Eu acho que não é errado, desde que a pessoa não tenha um hábito, mas que ela não compense na próxima refeição, né? Mas realmente ingerir um bom café da manhã, a disposição, a questão de fadiga ao longo do dia inteiro, ela é realmente menor, tudo, né? Justamente, com certeza. Agora, tem uma dica boa aí que é com relação às escolhas que a gente tem que fazer, né? Fazer boas escolhas para comer fora de casa. Cuidado, né? Isso pode dar ruim. Justamente. Quando você tem muita opção, você realmente fica vendido, né? Por exemplo, eu falo quando os pacientes vão no consultório, eu como em restaurante por quilo. Eu falo, nossa, maravilha, porque você tem, obviamente, uma variedade muito grande, mas com variedade muito grande você fica sujeito a conseguir pegar outras coisas. Então, nesse momento, ter foco. Claro, eventualmente pegar um pastelzinho, pegar algumas coisas, não há problema nenhum. É que fazer disso uma rotina, todos os dias conseguir pegar alguma coisa, aí é realmente muito complicado. E com relação à higiene, a gente também tem que tomar bastante cuidado, porque tem bastante coisa sendo vendida na rua, né? E o carnaval pode se tornar um pesadelo se a gente não fizer as boas escolhas também. Verdade, com certeza, né? Vamos falar assim, tem um vendedor de rua, mas tá vendo que ele tá com fruta, mas você não tá confiando muito. Então, poxa, às vezes é verdade, né? Compra algum refri, né? Às vezes não é a melhor opção, mas às vezes você vai ficar vendido por ser mais saudável, mas ao mesmo tempo você não sabe a procedência. A fruta já tá descascada há um tempão ali. Então, levar os lanchinhos, né? Que é uma das coisas
coisas que também apareceu, é muito importante ter essa organização. Essas refeições intermediárias entre as principais, para né? você não depender de outras coisas que estão em casa. Então, até mesmo uma pessoa que segue uma rotina de dieta, mas eu esqueci meu lanchinho da tarde, aí você vai na cantina lá do trabalho. Tá. Você vai ter que comer o que tem ali. Então, às vezes vai ter um pão de queijo, às vezes vai ter uma coxinha. Mas aí você não trouxe, você realmente fica vendido. Você tem que escolher alguma coisa que está ali. Então, essa organização é muito importante. Para quem está no bloquinho, pós-carnaval, para início de dieta, essa organização é o mais primordial. Planejar também, né? Com certeza. Vamos colocar mais dicas na tela, então? Não tenha em casa coisas que você não deve comer. Nossa, isso é uma coisa que a gente aprende quando a gente tem criança em casa também. É verdade. Você não quer que eles não comam, não compre. Não compre. Simples assim, né? Até porque a gente acaba comendo também, né? É verdade. Você come até escondido deles. É verdade, para eles realmente não verem, né? Mas é verdade, é uma coisa, é um toquezinho que a gente dá, porque... O que é interessante? A gente vai ter as coisas em casa. E é sempre as mesmas desculpas, para visita. Né? Então é sempre... da emergência. Justamente. Mas tal pessoa vai vir aqui, não vai ter? Um almoço, comprei para... Mas e depois do almoço? Então, planejamento. Aí volta para o primeiro, né? Então, planejamento. Então, você sabe que vai 3, 4 pessoas, então compra a quantidade específica para aquele público. Se você comprar mais, por precaução, vai acabar ficando em casa. Então, realmente não ter é muito mais importante. Então, eventualmente, compra para aquela refeição, compra para aquele momento, não há problema nenhum, aproveitem, ok. Isso é uma dica pra vida, né? Justamente, depois volta pro foco, porque está ali num momento de desespero, a gente come. Isso é fato. Você vai receber uma visita, faz aquele bolão, aquela receita enorme. Aí a pessoa come uma fatia, vai embora, você fica com o resto do bolo pra comer sozinha. Ou você fala pra ela, leva. Faz bem a receita. Aí tem a questão da vergonha, não vou levar. Ou ela também tá de dieta, comi ali, não vou levar. Então verdade. É realmente questão de saber dimensionar isso é muito importante, com certeza. Vamos ver mais uma dica, então? Pode colocar na tela. Não se sinta culpado quando consumir algo fora do planejado. Isso é muito importante de falar, porque a gente se chicoteia, né? É verdade. Quando comete um excesso, fala, nossa, agora eu vou sonhar com esse milkshake. Então, e isso é erradíssimo, né? Quando a gente realmente está na questão da dieta, o pós, né? Já aproveitei o carnaval, já enfiei o pé na jaca, agora eu vou focar. Mas a gente tem que pensar assim, a gente vem do 8 pro 80. Não dá para você também sair de festa, bebida alcoólica, comida e depois querer cortar tudo. Vai tirando aos poucos. É muito importante você ir desmamando. Porque senão, chega, por exemplo, iniciei a segunda-feira, tô super focada, terça, quarta. Quinta, você já tá furioso. Aí quinta é um dia já estressante, que é quase término de semana, você fala assim, hoje eu mereço, eu vou comer. Aí quando você merece, você vai comer, em vez de comer um quadradinho, você come a barra inteira. Então, assim, claro, permita-se. Mas, eventualmente, se você sentiu vontade na terça-feira e você tem essa questão de consciência, vou pegar um quadradinho, coma. Eu acho muito importante. É possível, assim, não é tão ruim um pecadilho por dia, assim? Não acho que seja. Acho que é mais tranquilo do que necessariamente você comer um dia só uma quantidade. Só no final de semana, mas eu sento e tomo aquela banana split. É o tal do dia lixo. Não existe dia lixo, né? Existe refeição lixo. E o corpo, ele tá acostumado com que a gente cometa excessos. O problema é que isso vira rotina. Então, não se pode se tornar hábito. Então, todo dia, depois do almoço, eu como pedacinho. Ok. O organismo sente falta também. Né? Tudo bem, mas é interessante que você tente tirar isso, porque tudo que vira hábito não é saudável. Então, de fato, a gente realmente tem que dar um controle para se perceber se é um costume, se é um hábito, né? Porque querer a gente sempre vai querer, mas precisar a gente não precisa. Ler rótulo também é importante, é uma outra dica boa, né? Muito importante, até porque assim, a gente vai olhar, a maioria das pessoas, mas não sei nem o que está escrito. Então, poxa, se você não sabe nem o que está escrito, imagine o seu corpo digerir tudo aquilo, né? É os antes da vida que a gente fala, são os xenobióticos, conservantes, corantes. Isso, de fato, é muito prejudicial. Então, se a gente conseguir pegar, por exemplo, todo mundo fala assim, vou comprar um cookie. Poxa, um cookie é o quê? Um chocolate, é uma manteiga com uma farinha e um leite. São os ingredientes que constituem um cookie. Se você pega lá um produto que está com uma lista imensa de 6, 7 linhas, poxa, não deveria ser assim, né? Então, às vezes também, vou priorizar, eu preciso comer o cookie na semana, então vamos procurar um cookie de uma melhor qualidade. Deixa eu olhar o rótulo, tem 3 ingredientes, 4. Legal, ele é mais caro, mas tem menos conservante, aí é o peso da balança. Porque o mais barato, necessariamente, ele não vai ser o melhor. E também, obviamente, o mais caro não necessariamente vai ser o melhor. Então, realmente ter essa consciência. Se não souber, a gente tem vários aplicativos hoje em dia que eles... eu achei o máximo, descobri um aplicativo muito bom. Pois é, e eles ajudam, então Ou assim... então, Guga,
Você pega lá, não sei que palavra é essa, eu faço isso direto, fico louca do telefone no mercado. Escreva a palavra daquela substância que eu não faço ideia do que é. Aí vem ali explicando se é um conservante, se é um aditivo de sabor, enfim. Aí a gente descobre se ali muitas vezes vem informação se é cancerígeno, enfim. Com certeza. A gente deixa na prateleira se não for legal. Mas é isso, é fazer esse equilíbrio, eu acho que é importante. E uma última dica que você colocou pra gente, que é pra gente ser realista com o nosso próprio corpo. O que significa isso? Porque hoje mudou, né? Mudou muito a questão de padrão de beleza. Antigamente era questão de ser muito mais magra, hoje é muito mais musculoso. Você se aceitar, eu acho que é muito importante. A gente peca muito nisso em consultório, porque às vezes vem um paciente e ele fala assim, ele mostra uma foto de uma pessoa, ele quer ficar desse jeito. A gente tem que entender qual biotipo é o nosso. Às vezes aquela pessoa, ela nunca vai conseguir ficar com aquele padrão. Né? E às vezes ele tenta chegar nesse padrão, mas ele nunca vai conseguir. Então fica aquele padrão inatingível. Então a gente tem um estalinho para um processo de uma distorção de imagem, né? Esses transtornos alimentares que não tem necessidade. Então, assim, vamos pensar em qualidade de vida, né? A gente tem tantos alimentos gostosos que a gente vai falar já que podem constituir uma dieta, a gente não precisa ficar vivendo de restrição, justamente. Então, se entender como que funciona o meu corpo, isso vai me nutrir, eu acho que é o mais importante. E saber até onde eu posso chegar, sem que isso afete minha saúde, né? Realmente entender a sua composição corporal e ter ciência disso, né? E não se chicotear quando, por exemplo, encontrar com alimentos como alguns daqui da mesa e você se permitir ser feliz se alimentando com eles. Ó, você colocou aqui algumas opções de lanchinhos energéticos e saudáveis, É verdade, e que constituem a nossa dieta e que eles não engordam, que eles fazem parte do nosso plano alimentar. Os integrais, que ajudam a dar saciedade. Aí as pessoas vão falar, meu Deus, mas é pão. Pois é. Claro, se você tem uma doença celíaca, você não pode consumir o glúten. Ok, a gente corta, a gente tem outras opções. Mas, poxa, ele faz parte de um café da manhã bem nutritivo. Porque a gente não junta, por exemplo, pão integral com ovinho e um queijinho no café da manhã. Nossa, é um ótimo lanchinho. Ou, beleza, não quero comer pão, não gosto, acho muito pesado. Comer uma bananinha com aveia. Então, banana é fonte de triptofano, é um dos alimentos que controlam muito mais a nossa compulsão alimentar. Ai, mas banana é calórico. Escolha banana prata, por exemplo. Pois é menos calórica que a cananinha. Vai mudando, vai mudando. Então a gente pode colocar uva passa, que também, né, foi... isso é um lanchinho legal para levar em qualquer lugar, hein? Até com as crianças. Pois é, e é doce, então agrada o paladar, né? Não quer comer chocolate, por exemplo? Ok, vamos comer uva passa, né? Resolve o desespero por doce naquela hora que bate, fala, nossa, eu preciso de um doce. E é fonte de zinco, e não só pela questão de ser doce, o zinco ele ajuda nessa diminuição da vontade mesmo. Então é uma questão realmente nutricional, ela te auxilia nesse processo. Muito bom. Então realmente faz parte. Tem até pacotinhos de orgânicas, né? Tem, junto com um mix de oleaginosas, que a gente também colocou ali, é uma fonte de gordura extremamente saudável. Amendoim, castanhas, Com certeza, é muito legal. Claro que a gente tem que ficar preocupado com a questão de quantidade, que esse é o primordial. Todos os alimentos que a gente está colocando aqui, é bom fincar nisso, porque às vezes o paciente está lá em casa e ele olha assim, então, nossa, posso comer pão. Aí ele fica com aquilo, né? Meio pacote num dia. Pois pessoal, não, né? Vamos ficar com a quantidade que sempre está atrás do rótulo, que são 2 fatias. Né? Quer comer tudo de manhã, então divide uma de manhã, uma no lanche da tarde, por exemplo. As fatias no dia, né? Não em cada refeição. Claro, porque é prático, as pessoas, né, às vezes elas têm muita coisa para fazer, elas se agarram num alimento que é muito mais prático. E não é, às vezes, essa quantidade que a gente está, né, consumindo que é o adequado. Então, ficar no que está atrás do rótulo, porque o rótulo é feito para isso, ele te dá a porção que você tem que comer no dia. Então, realmente notar isso, né? O açaí, como você falou, é extremamente energético e extremamente delicioso e tem uma quantidade de antioxidantes muito bacanas, né? Todas as frutas, até te colocou o tomate, todas as frutas que são do vermelho para o roxo, assim como as passas, elas têm uma quantidade de riboflavina e de catequinas que são extremamente grandes. Então, isso para o nosso sistema nervoso é muito bom, diminui a vontade de doce, diminui as nossas doenças que são degenerativas, então a gente inibe essa produção de radical livre. Se a gente tem produção de radical livre que é gerado por estresse, idade, e a gente está consumindo alimentos que são gostosos, poxa, a gente está juntando útil ao agradável. Nossa, né? eu substituo uma refeição fácil por um pote de açaí com banana picada e granola. Aí vai falar, nossa, mas é calórico? Claro, vamos quantidade, né, porção individual. Vamos misturar então, para eu ter mais saciedade, porque querendo ou não, a gente vai ter um xarope aí no açaí, não tem jeito. Então, dar preferência para o açaí que é zero, o açaí que é orgânico, ele não vai ser gostoso, a não ser as pessoas do Pará, que elas vão achar isso maravilhoso.
maravilhoso, mas o sabor ali é forte. Então pode misturar com a banana que já dá uma adocicada, bate com as passas. Uma delícia. Bate com mel, come com aveia, come com granola, já é uma refeição. E as folhas, né, que também saciam legal, porque tem bastante fibra. Isso, tem fonte de vitamina A, C, D, K, a gente realmente... e tem um volume que a gente pode comer, uma quantidade extremamente alta, sem ter tanta fome. Então eu acho que assim, é a junção do útil ao agradável também. Se a pessoa às vezes leva uma marmita que tá pequenininha, mas tá dosada para ela, e ela quer ter um teor de saciedade um pouco maior, levar uma saladinha de folhas, principalmente cruas, porque tem uma digestibilidade um pouco mais lenta, eu acho que é interessante. E é uma delícia, fresquinho, tudo a ver com esse calor, né? E justamente, soma com a questão nutricional, com certeza. Vamos de pergunta? Vamos. Tem bastante gente com dúvida aí. Legal. Vamos colocar na tela, então, as perguntas para a Gabi? Primeira pergunta é da Mariana Novaes. Já ouvi falar que é importante fazer um diário alimentar quando quer perder muitos quilos, quando se quer perder muitos quilos. Sim. Isso é verdade? O que eu devo escrever nele? Então, dá uma dica aí. Eu acho uma pergunta extremamente legal, Mariana, e não seria não só pelo caso de muitos quilos, porque eu acho que é muito interessante. O que a gente faz? Tudo que você comer, você anota. Então, por exemplo, no meu café da manhã, porque as pessoas não têm percepção nenhuma do que elas comem. Às vezes elas acham que elas estão comendo saudável, mas elas pecam. Então, por exemplo, no caso da Mariana, ela começou a comer um monte de coisa, frutas, pães, tudo que a gente está anotando aqui. Só que ela não perdeu 1 grama. Fala, mas que saco, por que eu não perdi 1 grama? Vou começar a anotar. Aí, então, por exemplo, no café da manhã, ela comeu 2 fatias de pão com ovo e uma banana com aveia. Ok. Aí eu falaria pra ela, bom, então vamos priorizar ou a banana com aveia ou o pão, porque já seria muita quantidade de carboidrato. Mas isso tudo anotado. Aí no lanchinho da manhã, ela consumiu passas com amendoim. Aí na hora do almoço, uma saladinha legal, com uma omeletinha, tudo bem. Aí depois de tarde e de noite, comi mais um pãozinho com queijo. E tomei mais um pouquinho de açaí. Aí depois, um pouquinho antes do jantar, peguei mais um punhadinho de passas. Aí no jantar, comi mais uma fatia de pão com 3 ovos, foi um sanduíche. Aí você começa a perceber, porque assim, na convivência a gente não tem noção nenhuma. Então, às vezes você vai ver no final do dia, você comeu 5 fatias de pão e não percebeu. Olha só, Às vezes comeu 3 pedaços de chocolate e não percebeu. Porque assim, mas é amargo, ela falou que podia, mas e na junção disso, num dia, todos os dias da semana... Passou muito na quantidade de calorias que devem ser ingeridas no dia. E muitos se confundem com quantidade de fruta. Porque, por exemplo, é legal, fruta é saudável. Aí você vai ver, a pessoa consome 9 frutas por dia. Também não é assim que funciona. Ou então, é para consumir fruta, beleza, toma um monte de suco também. Um copo de suco de laranja... Tem um montão de laranja. Tem 7, 8 laranjas, já foi. É isso. Então, essa consciência que o diário nos traz. Você olha e fala assim, nossa, é isso mesmo que eu comi, então eu tenho que dar uma maneirada aqui. Aí, se levar isso justo, e você levar isso para o nutricionista, ele adapta conforme seu pior momento do dia. Então, ele vai olhar e falar assim, beleza, então nesse momento a gente vai fazer isso, isso e isso. Aliás, essa informação riquíssima para o nutricionista conseguir certeza, ajudar, porque né? é o que realmente a pessoa está relatando. Porque às vezes em consultório ele não percebe, mas ele relata talvez o que ele gostaria de fazer. Né? Tem uma maquiagem. Justamente. Vezes, né? Pode rolar isso sim. Né? E é interessante, porque tudo que a gente quer programar, a gente tem que pôr no papel. A gente já falou muito sobre isso aqui em programação financeira. Que a gente não sabe o quanto está gastando. A mesma coisa com a comida. A gente não sabe quanto está ingerindo. Quando você olha e fala, meu Deus, olha quanto cafezinho eu tomei. Pois é. Foi mais um e nesses cafezinhos, 3 colherzinhas de açúcar. É essa junção que o diário ele dá. Justamente. Muito bom. Tem mais pergunta para você, Gabi. Vamos ver na tela. Andréia Veloso pergunta o seguinte: comecei a dieta, só que sou viciada em massas e doces. Quando a vontade bater, o que eu posso fazer para resistir à tentação, hein? A Andréia gosta de doces e massas, ela é viciada. Quando a vontade bate, o que ela faz? Olha, se ela já conseguir substituir, por exemplo, as massas por uma massa integral, já ajudaria bastante, porque ela vai ter pelo menos o índice glicêmico um pouquinho diminuído. A sensação de saciedade dela vai ser maior, né? Consumir doces nesse mesmo esqueminha, de uma base um pouco mais natural. Preferir as bases de fruta ou preferir os que têm menos quantidade de conservantes, né? Aquela misturaiada toda que a gente falou nos rótulos. E assim, ir desligando-se disso aos poucos. Ela não precisa cortar de uma vez, né? Se ela tem uma tendência a ser viciada nisso, que a gente leva à compulsão, tudo que ela conseguir desligando ou substituindo por outras opções é melhor. Né? Então, assim, são hábitos. Se ela tem um costume de comer todos os dias, a gente não vai falar uma vez na semana. Então, poxa, vai para 4. Você já diminuiu um dia, você já diminuiu 1/5 dessa vontade dela. E ir desligando aos poucos. Então, para realmente ela ir desligando essa vontade. Isso também é uma educação, né? Isso, reeducação mesmo, né? E as pessoas falam, mas reeducação dá certo, dá.
Dá certo porque a pessoa ela realmente Só aprende. Tem que ser gradativo, não adianta justamente. ser de uma vez, Não né? adianta ser radical, não funciona. Ainda mais na sociedade que a gente vive, que tudo é muito estressante. A gente vive ansioso. E a tendência, poxa... na comida. Então, mas ainda bem que é na comida, né? Então, poxa, já pelo menos... Vamos agariar pelo menos um valor nutricional, né? Tá então, bom. É uma opção que é boa, ela ir se desligando e substituindo, por exemplo. Você trouxe pra gente uma opção muito gostosa de lanchinho também, que você vai fazer. Sim, vou. Aquele lanchinho gostoso e rápido. Que resolve. Dá aquela saciada. Sim. Ele pode ser comido antes da folia, por exemplo? Antes da folia, durante Depois? o ano, pra dieta, Tá. ele pode ser consumido todos os dias. Criançada também vai gostar, né? Vai adorar. Vai, ovo é tipo um omelete? É tipo um panini. 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 Tá. Só que sem glúten, claro que no nosso vai ter, teoricamente, glúten por conta da aveia. Tá. Mas é pra quem quer consumir o pão sem querer consumir o pão. Então ele entra no lugar, ele pode ser consumido tanto de manhã quanto de tarde. Pode ser um café da manhã. Pode ser um café da manhã, pode ser eventualmente uma janta pra quem não tem hábito de comer comida. Tá. Né? Então, basicamente, queijos, aveia, Creminho ovo. de ricota. E esse é um creme de ricota? Eu ia Creme de perguntar se seria ricota. iogurte. Creme de ricota. Tá. Mas poderia colocar o iogurte. Dá pra colocar iogurte Com no certeza. lugar? Dá. Ah, legal. Dá. Legal. Super fácil. Como é que é? Então, Bora. vai fazendo que eu vou lavar a mão, se precisar de ajuda. Tá bom. Como é que a gente começa? Pega um bolzinho em casa, um que seja de preferência, que esteja habituado a usar. A gente vai colocar todos os ingredientes e todos eles vocês vão misturar juntos. Quem não tiver prática para, por exemplo, fazer com garfo, eventualmente com o batedor de clara, fouet, pode misturar no liquidificador também, não tem problema. Mixer. Mixer. Super É só pôr fácil. tudo na tigela e só misturar. pôr tudo na tigela. Beleza. E esse queijo que você tá usando, qual é? Eu tô usando Minas Padrão. Tá. Que ele é um queijo curado, então ele tem fermento lático na composição. Você tem fermento lático, ele é o quê? Ele auxilia na nossa flora intestinal, legal. ele auxilia para a questão de saciedade e automaticamente ele tem menos teor de lactose. Então, para as pessoas que eventualmente querem descobrir se tem uma sensibilidade, ele é o queijo perfeito, assim. E eu posso fazer isso com queijo branco? Dá Pode certo fazer com também? queijo branco. Se não quiser fazer com queijo, quiser fazer com atum, por exemplo, ou um franguinho, ou não quiser fazer com nada, só fazer a massa com aveia, o creminho de ricota ou iogurte eventualmente, você só vai misturar, não vai colocar o queijo. A gente coloca o queijinho na massa para ele dar uma saciedade e uma modificada, porque a aveia ela tendencia a ficar um pouco mais seca. Tá. Ah, mas quero substituir a aveia, quero colocar, por exemplo, farinha de linhaça, farinha de amêndoas, não tem problema nenhum. É? É. Então, ó, misturadinho como se fosse uma omelete. Tá. Pronto. Vamos colocar na caneca. Eu tô vendo que você trouxe um equipamento aqui que lembra uma sanduicheira. É isso aí. Mas se eu não tiver, dá Não pra tem ser no problema, forno? dá pra ser no forno, dá pra ser na frigideira. Micro-ondas. No micro-ondas. Isso, a gente vai colocar esse daqui no micro-ondas agora. 3 minutinhos e meio. Ah, já vai no micro primeiro. Vai no micro primeiro. Aí o que eu trouxe? Porque assim, o pessoal de casa vai ver. Quando ele desenforma quente, não dá pra você cortar, senão você vai queimar sua E mão. é isso aqui o resultado. Deixa eu pôr lá então. Justamente. Então leva esse pro micro-ondas. Isso, 3 minutinhos e meio. 3 minutos e meio. Claro, vai depender também muito do micro-ondas que o pessoal tem em casa. Tem Tá. que sempre dar uma olhadinha. Eu Ele vou tem... por 3 aqui então, que dá medo de passar muito. É, Pronto. se o pessoal de casa vê que tá meio molinho ainda, às vezes pode ser por conta do queijo, então tira um pouquinho, espera ele esfriar um pouquinho pra desenformar. E aí quando ele sai, ele tá assim. Justamente. Mais quente pra chuchu. Tem que tomar Quentinho, cuidado, então né? tem que esperar um pouquinho, desenforma, ele Tá. vai ficar assim, bem durinho. Então pronto, é assim que a gente vai rechear. Aqui a gente tem uma sanduicheira, Ah, e ele vai entrar no lugar do pão. É. Que legal. aí a gente pode rechear com queijo, a gente pode rechear com tomate, pode rechear com patezinho. Então vamos fazer um sanduichinho mesmo. E aí a gente vai prensar. Que bacana. Eu vou só segurar aqui para ele não escapar, porque até ele Então dá esse uma... serve pra prensar, então. Isso. Que Opa. legal. Gostei. A gente vai dar uma prensadinha nele. Quer Ó, colocar ele ao contrário? Será que ele vai melhor? Vamos ver. Porque ele tá altinho, né? É. Não, ao contrário assim, na vertical, será que... É que aí não vai dar o efeito de Ah, sanduichinho. ele não vai ficar... É, Vamos ver ele se vai assim esparramar um melhor. pouquinho. É, mas normal, a gente fez isso. Pronto, agora vai. É aí só ele fica com prensar essa depois. carinha ali, ó, de panini Que mesmo. legal. E gostoso, porque E eu adoro gostoso. esses queijos derretidos assim. Então, e o queijo Minas Padrão, que é o que a gente encontra no mercado, ele, por mais que seja um queijo mais amarelado, ele, pelo fermento lático, ele derrete. Então, assim, por mais que seja um queijo um pouquinho mais gorduroso, ele tem uma fermentação que é ótima. Tá. Então, assim, é uma gordura que acrescenta no Gordura nosso do dia a bem, dia, então. justamente. Tá, gordura boa. Que a gente fica tão, né, tendencioso para querer tudo sem gordura, É. tudo light, né? E dependendo da gordura, a gente deve incluir na nossa Devemos, vida. justamente tipo gema de ovo. Tanto paciente que fala assim, eu jogo o gema do ovo fora e falo, meu Deus,
Não descartem Dá pra gema, mim. pessoal, verdade. A gente tem biotina, que faz nossas unhas, cabelos crescerem tudo bonitinho. Então, não joguem fora. Mais gostoso. Justamente, consomem. É que tinha o hábito, né, do o colesterol. O ovo foi um Justamente. vilão durante anos. Foi, o pão também, coitado. É. Mas aí caiu realmente, né, porque não tem como. O problema do colesterol é a temperatura que ele é submetido. Então, como que a gente fazia? A gente fritava o ovo naquelas fritadeiras mesmo, né? Ele era submerso no óleo. É. Aí, obviamente, a gente tem uma desnaturação, a gente tem um aumento de gordura, então, de fato, realmente não era interessante. Então, nesse momento, a gente consumir o ovo, ele não é nada vilão, ele é super Mas o ovinho, agregador. quando ele vai pra frigideira, a gente faz um ovinho mexido, essas coisas, ele... Não ali- tem problema. Não tem problema? Não, o problema dele é atingir 230 graus. A gente não consegue na frigideira atingir essa temperatura. Ai, que bom. Mesmo com azeite, mesmo com uma banha, por exemplo, que algumas pessoas têm hábito, que também não tem problema, mas é uma gordura que é mais sensível para alterar. Então, assim, se o pessoal quer fazer alguma coisa em casa, que quer fazer grelhada ou salteada, usem azeite. O azeite, ele é o óleo que realmente tem uma temperatura de saturação bem maior. Jura? Gente, a gente fica tão vendido com essas histórias da saturação, né? É. Com relação a óleo de milho ou de canola, de isso, soja, de girassol. qual que é o que aguenta mais, né, Gabi? Então, de fato, o azeite, nessa situação, ele é o melhor que a gente tem. Aqui, ó. Tá bem quente, peraí. Vou pegar um papelzinho. Vou pegar o papel aqui pra segurar. Ó que bonito que ele fica. Ver se eu consigo pegar assim. 10 a 0. Será que não tem uma Tá bem quente? luvinha? Peguei. Pegou? Não tem, não. Ó, como ele fica depois. Eu Isso. coloquei só 3 minutos, precisava de mais 30? Não, assim tá bonitinho. Assim deu? A gente vai ver que no meio ele tá quentinho por conta, obviamente, do queijo, né? Tá derretidinho. Ele tá dando uma baixadinha, É isso, depois normal. que esfriou é só cortar. É isso, pode cortar ele tanto de assim, quanto na horizontal, quanto na vertical, não tem problema. Mas é isso, se a gente fosse rechear isso daqui agora, a gente não ia conseguir, porque ele tá muito quente. Mas dá pra tirar do micro-ondas já, se quiser. Pode comer como se fosse uma omelete de bonito. micro-ondas, justamente. Eu tô achando tão convidativo esse Ele queijo é. derretido assim. Ele é. Olha aqui, tá me olhando, me Pois chamando. é. Eu já botaria aqui uma colherada de requeijão. E já comeria. E aqui a Ele gente só tá derrete terminando firme. de prensar, Maravilhoso. como se fosse um pãozinho na chapa mesmo, um paninho. Muito gostoso. Fica perfeito assim, né? Fica No final, olha perfeito. só. E assim, essa carinha, ela é convidativa, né? Nossa, esse queijinho. Pois é. E fica com essa crostinha douradinha. Isso é vida, gente. É muito gostoso. Isso é muito sabor. Olha aí que bonito ficou. Vou tirar aqui pro pessoal de casa ver. Aí tomem cuidado também para tirar, né? Pelo amor de Deus, para não se queimar. Gente, olha que lanchinho rápido. Em 3 minutos no micro-ondas, depois 3 aqui só põe na chapa e só pronto. para tostar, não tem Verdade problema. que eu vou provar? Vai provar. Eba. Bem gostoso. É verdade que eu É vou provar. verdade. Deixa eu vir tem que pra esse provar. lado aqui, então. Peraí. Vamos. E olha esse queijinho do meio que também escorreu aqui Aí, pro lado. ó, Ó. É Esse uma aqui é o cena crime. bonita, pois é. É aquele... Ó. Ai, meu Deus, tô cortando, porque se puxar, ó o que a gente vê em casa, ó. Todo mundo caindo da cadeira. É verdade. Ai, meu Deus, isso é muito bom. E o pessoal que tá lá em casa, por exemplo, tá cansado de comer ovo é de um jeito diferente, né? Com a crostinha, bem gostoso. Eventualmente quiser rechear com frios, também pode, né? Evitar, claro, pela quantidade de sódio, mas pode rechear com tomatinho. Nossa, tomate aqui ficou maravilhoso. Fica tipo um bauruzinho. Você que vai pra folia daqui a pouco? Vamos ficar mais fortinho? Vem cá. Vamos nos nutrir. Tá, também? Quem? Graciane Barbosa, gente. É fit, Não, mas ela Cara tira dela. a gema. Atira já. Não tira ou não? É, então, mas porque ela consome 12 ovos, né? 12? É. Eu ouvi falar que era mais até. É, por dia é mais ou menos uns 30, sem exagero. É, 30 por dia, eu já ouvi falar. Gente, é muita coisa. O que você achou? Maravilhoso. Maravilhoso, né, né? Tutu? Também achei incrível. Bem crocantezinho, Nossa, né? Tá muito muito bom. bom. Então, e o recheio é assim, leve, de né? acordo com o pessoal de casa, né? Pode ser com queijo, com uma porção de coisas. Às vezes não quiser nem rechear, só quiser prensar, a gente já tem queijo na massa, né? Então não tem problema, muito gostoso. E substitui o pão, né? E quem não quiser comer pão, porque até O pão às pode. vezes pesa também. É isso, Em bloco. é isso. É, né? Então, Em Capa bloco, massa. forma como Mas ele fica dentro. sob- Nossa, vira um bololô. fica um bloco aqui. Unidos do pão no meu estômago.
Aqui umas ervinhas também. Então. Umas folhinhas de manjericão. Sim. Nossa. Nossa, caiu tão bem. Joga um molho pesto por cima. Ah, gente, aí Mas sim. pode ser usado em qualquer momento, né? Super, muito flexível. Dá pra Isso é viajar nas ideias aqui, né, Pois Gabi? é, Ai, pois muito é. bom, gente. Delícia. Adorei esse assunto. Aprendi um montão, obrigada. Imagina, obrigada Você vocês. querendo fazer contato com a doutora Gabriela Sila, que é nutricionista, clínica, funcional e gastróloga, você acessa o site nutricila.com.br, o Sila com 2 L's, dois L's, tá? nutricila.com.br e o Instagram também, Nutricila, também com 2 L's. Isso aí. Muito Obrigada. obrigada, foi um imagina. prazer te rever, Prazer viu? foi meu. Até a próxima, Também. muito bom. Agradeço pelo Obrigada. Nossa, imagina. Tchau, Tutu, até daqui a pouco. Vamos conversar agora sobre